Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a experiência que nós temos acumulada lá no terceiro Centro de Conciliação da PUC Goiás, juntamente com o TJ Goiás, uma experiência que tem se mostrado muito eficiente e que tem trazido para várias famílias a oportunidade de reconciliarem-se, de trazerem para a sua família de volta aquele sentimento que deu origem a tudo, que foi o amor. Quando nós começamos, eu trabalho com mediação já há algum tempo, desde 2010, final de 2010, início de 2011, eu venho trabalhando com famílias em processo de separação, nas varas de família no estado de Goiás. E tive a oportunidade de chegar até o terceiro centro por um convite da minha coordenadora do curso de psicologia, que juntamente com a parceria com o TJ estava iniciando esse trabalho de conciliação, mediação pré-processual com famílias no terceiro centro. Fui para lá acompanhada de um grupo de estagiários e nós tivemos a grata satisfação e alegria de contribuir de uma forma muito satisfatória com várias famílias, que com o passar do tempo têm tido a oportunidade de voltar e agradecer também o benefício que receberam. O que acontece lá no terceiro centro? Como que se dá essa mediação lá? O que difere ela de algumas outras mediações que são praticadas pelo país? Também de uma forma muito bem feita e com muito respeito, competência. Várias outras pessoas estão desenvolvendo práticas de mediação, né, por esse nosso país. O que acontece lá então no terceiro centro? Nós utilizamos uma técnica que nós chamamos de mediação sistêmica, mediação voltada para a compreensão sistêmica. O que quer dizer isso? Nós temos uma compreensão de que tudo na vida está conectado, tudo no mundo está conectado, que um sistema é um todo constituído de partes e que essas partes se comunicam. A primeira pessoa que falou sobre sistema foi Descartes, quando ele trouxe para a metáfora do relógio para ilustrar bem o que significa um sistema. Várias partes interconectadas, onde todas dependem umas das outras, onde nenhuma funciona sem que a outra esteja funcionando bem. Isto é um sistema. Só que quando Descartes trouxe essa metáfora do relógio e do sistema, ele trouxe também uma descrição de um sistema fechado. Um sistema onde não ocorre uma troca de comunicação entre as partes, mas só de uma relação de dependência. Depois de algum tempo, um outro teórico, um outro estudioso chamado Ludwig von Bertalanffy descreveu que é um sistema aberto. Ele, por ser um biólogo, estudava um sistema vivo, um organismo vivo. E ele percebeu que todas as partes se comunicavam e elas recebiam uma informação do meio exterior, processavam e emitiam uma resposta. Então estabelecia-se ali uma relação entre a mensagem que chegava, o processamento no interior do sistema e a resposta que era emitida de volta para o ambiente. Este é um sistema aberto. Esta compreensão mudou a compreensão de várias ciências e trouxe para várias áreas de estudo um novo modo de ver, pensar e agir diante da realidade. Um sistema aberto, ele obedece, ele segue a 3 princípios. Primeiro, o sistema quer ser completo, ou seja, nada pode faltar ou excluir sem que todo o sistema se ressinta. Ou seja, se uma das partes não estiver funcionando bem ou estiver faltando no sistema, o sistema para e adoece. Ele exige, ele cobra a falta daquilo que falta. Este é um dos princípios sistêmicos. O outro princípio é um princípio da ordem, ou seja, um sistema aberto, ele requer que todas as partes funcionem dentro de uma sequência, de uma ordem, de uma hierarquia. Nenhuma parte pode fazer para a outra aquilo que é dela. E nenhuma parte pode sobrecarregar a outra também com uma exigência que não é dela. Então existe uma ordem e essa ordem deve ser obedecida dentro do sistema. Existe um outro princípio também, que é o princípio da regulação, que se dá no equilíbrio entre as trocas, entre uma e outra parte do sistema. Elas devem exercer a sua função dentro de um princípio de equilíbrio.
nas trocas. Bom, esta compreensão trouxe para as ciências, para a psicologia, para a área da administração, uma nova maneira de ver, de pensar a vida. Para a psicologia trouxe um avanço muito grande, porque até então os psicólogos trabalhavam com uma pessoa no consultório. Eles passaram a entender então que não era uma pessoa, era uma parte de um sistema chamado família. E que se algo acontecesse com aquela pessoa, todo o sistema sofreria os efeitos. E se algo acontecesse no sistema, aquela pessoa seria influenciada por aquilo que aconteceu. Muitos teóricos começaram a estudar nesse momento por todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Argentina, em especial com Salvador Minuchin, que começaram a olhar para a família como um sistema aberto e passaram então a levar para o consultório não apenas uma pessoa, mas toda a família. Um grupo muito estudioso nos Estados Unidos, liderado por uma psicóloga chamada Virginia Satir, começou então a desenvolver algumas práticas de atendimento familiar. Ela é professora numa universidade, então ela também acompanhava um grupo de estagiários e ela teve a ideia de atender a família em uma sala, separada por uma parede de espelhos, em que em um lado da sala permanecia a família junto com os terapeutas, também estagiários ou não, mas atendiam em coterapia, porque ela entendia que a família era um sistema e como sistema facilmente ela poderia levar o terapeuta a se emaranhar em seus problemas, em suas dificuldades, fazendo com que ele tomasse uma posição a favor de uma pessoa, de um membro da família ou não. Então, com o atendimento como coterapia, ele poderia, ao mesmo tempo em que ele está fazendo a intervenção, ser auxiliado por um colega que imediatamente perceberia quando ele estivesse fazendo um emaranhamento com alguém do sistema. Por exemplo, quando a mulher se emaranhasse com a esposa, ou com a mãe da família, e tomasse uma postura que pudesse prejudicar o restante da família. Nesse momento, o coterapeuta entraria e serviria de apoio e traria de volta o colega, tirando ele daquele emaranhamento. Ao mesmo tempo, do outro lado do espelho, uma equipe constituída por professores e estagiários acompanhavam também o atendimento. Quando acontecia dos dois terapeutas se emaranharem nas dificuldades da família, a equipe reflexiva interrompia, chamava os terapeutas e eles tinham a oportunidade então de sair, conversar com a equipe e voltar numa nova postura. Isso foi um ganho enorme para a psicologia e para as pessoas que precisavam realmente de atendimento na área psicológica. Este modelo foi amplificado por muitos outros terapeutas e muitas pessoas, muitos estudiosos implementaram. Bert Hellinger, que é um alemão, ele é pedagogo, filósofo, ele teve a oportunidade de participar desses grupos de estudo e desenvolveu uma técnica que hoje ele chama de constelação, ele denomina, como constelação familiar, a constelação familiar descrita por Bert, ela não quer ser um método terapêutico, ela quer ser mais do que um método terapêutico. E eu vou explicar a vocês por quê. Ele é amparado na teoria sistêmica, nos princípios sistêmicos, de ser completo, ser perfeito e de equilíbrio entre as partes do sistema. Ele desenvolveu um método baseado nas ordens do amor. Ele diz o seguinte, que o que contém um sistema familiar é o amor. Aquela força invisível que mantém os membros unidos chama-se amor. E este amor, ele pode curar ou adoecer o sistema. Ele cura quando os membros deste sistema obedecem aos princípios sistêmicos, aos princípios do amor. E eles adoecem quando os membros deste sistema desobedecem esses princípios. Trazendo os princípios sistêmicos para a ordem do amor dentro do sistema familiar, ele descreveu da seguinte forma. Ele disse que todo o sistema familiar quer ser completo, ou seja, ninguém pode ser excluído ou esquecido. Todas as pessoas que têm o direito de pertencer a um sistema familiar têm direito e ponto final. Bem assim. Ele diz, quem pertence a um sistema familiar?
o pertencimento se dá pela consanguinidade e também fora da consanguinidade. Dentro da consanguinidade pertencem o pai e a mãe, os pais do pai e da mãe, os irmãos e meio-irmãos do pai e da mãe, os filhos vivos e mortos, os abortos provocados e espontâneos. Todas estas pessoas têm direito de pertencer ao sistema. No caso de uma criança que foi abortada espontaneamente ou que foi um aborto provocado pelos pais, essa criança deve ser contada dentro do sistema e na ordem em que ela veio, em que a vida dela foi concebida. Quando essa criança não é contada, o sistema entra em desordem e alguém da geração da frente ou mesmo da mesma geração dessa criança pode exigir o seu pertencimento e ele pode provocar dentro do sistema um processo de adoecimento. A outra ordem, outro princípio sistêmico, o princípio do amor, descrito por Bert, é da hierarquia ou ordem, que diz: todas aquelas pessoas que chegaram antes têm precedência, ou seja, aqueles que vieram antes na geração anterior têm precedência sobre a geração posterior e dentro da mesma geração, aquele que veio primeiro tem precedência sobre o que veio depois. Se esta ordem for desrespeitada e uma pessoa que está no final da ordem, por exemplo, um filho caçula, resolve ajudar os pais e nesta ajuda ele presta assistência aos irmãos, ele causa um processo de adoecimento no sistema. É mais ou menos assim. Imagine aquela bacia romana em que a primeira bacia é bem pequenininha, a segunda, a terceira, até a última. Os pais vêm primeiro. A fonte do amor flui dos pais, para o primeiro filho, o segundo, o terceiro, até o último. O filho caçula é aquele que tem a bacia maior e mais cheia, mas ao mesmo tempo é aquele que menos pode oferecer algo dentro do sistema, porque ele é o menor. Então, espera-se que depois dos pais, o primeiro filho, depois o segundo, o terceiro, nessa sequência, possam assumir as questões dentro do sistema familiar e que o caçula seja chamado por último. Mas como o caçula normalmente é aquele que recebe muito amor, ele tem muita vontade de devolver amor dentro do sistema. E ele termina por se emaranhar em dificuldades. E por vezes eles chegam procurando ajuda, dizendo que a vida deles está muito pesada e que eles não sabem o que está acontecendo. Quando ele começa a perceber que ele está fazendo o papel do pai, do irmão mais velho, do outro irmão, do avô, da avó, ele percebe que ele está sobrecarregado com questões muito pesadas para ele. E que a saída, a cura para isso é respeitar essa ordem e com muita humildade voltar para o seu lugar, que é o último, e deixar que os outros façam aquilo que eles têm que fazer. Isso é respeito à ordem e também humildade, no sentido de se retirar e concordar que os outros que podem tomar as decisões e atitudes façam isso antes dele. Esta ordem, essa hierarquia também cabe em todos os outros lugares, em todos os outros sistemas. Por exemplo, quando eu chego num trabalho, hoje, lá eu sou o último a chegar. Antes de mim, todo o sistema funcionava. Se eu chego lá e quero ocupar o lugar de maior importância, todo o sistema vai se ressentir comigo e certamente eu vou durar pouco tempo lá, porque a força do sistema vai por fim me tirar de lá. Então, reconhecer o lugar que nós temos na ordem, em qualquer que seja o lugar onde nós estejamos nos relacionando, faz com que a nossa carreira ali dure mais e também a nossa vida ali se torne um pouco mais leve. A outra ordem é o equilíbrio entre dar e receber. É importante que, à medida que alguém dê algo, o outro que recebe possa devolver algo para ele. Então, quando nós damos algo de bom para alguém, é importante que ele tenha a oportunidade de nos dar algo um pouquinho mais de volta. É importante receber o que as pessoas têm para nos dar. É importante receber o que as pessoas nos dão. Então, esta troca equilibra os relacionamentos e eles crescem naquilo que é mais, ou seja, no amor, na afeição.
Mas quando alguém nos faz algo de ruim, é importante também que exista um equilíbrio, que exista um equilíbrio. Como se dá o equilíbrio? Nós não podemos equilibrar aquilo que é ruim com o que é bom. Nós temos que equilibrar o que é bom com o que é bom, mas o que é ruim com o que é ruim. Mas nesse caso, um pouquinho menos. Ou seja, se alguém me faz algo ruim, é preciso que eu faça algo também não muito bom a ele, pouco menos daquilo que ele me fez. Assim ele vai perceber que existe troca. E aí este movimento faz com que a pessoa que fez algo ruim interrompa esse movimento em relação ao outro. Ou seja, ele impede que isso cresça. Quando não existe essa troca, o mal que foi feito pode se repetir mais, de uma forma mais ampla, né? Ou ampliada por parte de quem fez. Estes são os princípios. Eu deixei de falar um princípio que é interessante quando eu disse sobre o pertencimento. Eu falei só do pertencimento dentro do sistema familiar, dentro da consanguinidade. Mas tem um pertencimento que se dá também fora da consanguinidade. Pertencem a uma família também qualquer pessoa ou evento que tenha dado oportunidade àquela família de existir. Ou seja, quando um homem casa-se com uma mulher, depois separa-se dela e casa-se com a segunda mulher, e essa segunda mulher tem um filho e aqui se constitui uma família, significa que para aquela criança existir e esta família existir, porque só tem família com criança, a existência desta família está vinculada à perda e à dor de uma outra família. Então, aquela primeira mulher pertence à segunda família e ela é contada dentro da ordem como a primeira mulher e a mulher atual ela é contada como segunda ou terceira ou quarta. Para cada uma que perde para que a outra ganhe, é preciso que elas sejam incluídas nessa ordem. Portanto, desse jeito não existe ex-mulher. Existe a primeira, a segunda, a terceira, e é bom parar por aí, porque já é mulher demais, né? Então, elas devem ser contadas e respeitadas assim, como uma pessoa que foi importante e que cedeu lugar para que outras pessoas ganhassem algo também valioso. Quando essas mulheres são esquecidas ou desqualificadas ou desrespeitadas, as crianças que vêm desta nova relação fazem um vínculo de amor, que é um vínculo invisível, a gente sabe, o amor é um vínculo invisível. Ela estabelece um vínculo de amor com aquela primeira mulher que foi desrespeitada. E estranhamente ela estabelece uma relação ruim com a mãe. E ela pode repetir aquele destino pesado da primeira esposa. Então é preciso que as famílias, ao se constituírem, considerem e respeitem todos aqueles que fazem parte daquele sistema familiar, aqueles que têm direito de pertencimento. Então, a família é um sistema. Assim como a família é um sistema, o judiciário é um sistema que também obedece a esses princípios do pertencimento, ou seja, tudo que vem antes tem o direito de pertencer e todos que têm o direito de pertencimento devem ser contados, da ordem, hierarquia e também do equilíbrio. A saúde também é um sistema, a sociedade é um sistema. Toda a vida é um conjunto de sistemas que se relacionam entre si e que formam um metasistema, que é a vida. A vida é um grande sistema, é aquele que vai sendo formado ou constituído, ligado, conectado a vários outros pequenos sistemas e a gente entende depois que a vida é maior que tudo isso. E quando nós respeitamos estes sistemas, a vida fica mais leve. Aí eu vou dizer para vocês, não acreditem em mim não, testem isso que eu estou dizendo. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais como fazer isso. Então, o Bert Hellinger, apoiado nessa teoria e também na fenomenologia, que é uma ciência que estuda o desvelar ou revelar dos fenômenos, e o fenômeno é tudo aquilo que acontece que não pode ser desfeito. Aquilo que está acontecendo agora é um fenômeno que não poderá se repetir no tempo e que não poderá sofrer nenhum tipo de efeito sobre ele. Este fenômeno ele é visto, percebido por uma pessoa, da forma como ele se mostra, essa pessoa processa e a partir da significação que ele dá, do significado que ele dá para aquele fenômeno, ele passa a reagir com o ambiente. Então, uma imagem ela pode ter um significado para mim e outro para você, para você, para você.
cada um de vocês podem ver a mesma imagem de uma forma diferente daquela que eu vi e trazer para ela um significado diferente. Este significado vai fazer com que eu haja, pense e me comporte na vida. Então, quando é possível se chegar perto do significado ou da forma como cada um significou um determinado evento, é possível também, de alguma forma, ajudá-lo a ressignificá-lo. Como assim? Como que nós chegamos e percebemos, como que nós conseguimos perceber um evento ou como uma pessoa significou um determinado evento? Nós só podemos perceber a vida a partir dos sentidos, da visão, da audição, do tato. Então, nós nos colocamos diante da outra pessoa como um espelho para ele. Ele pode refletir em mim aquilo que ele sente. Eu posso tomar para mim a partir dos sentidos. Ou seja, eu preciso ser uma pessoa apta, disposta, disponível a me entregar, a perceber o outro na dimensão dele e me entregar para que ele possa trazer para mim, para que eu possa perceber aquilo que ele está sentindo. Então, uma pessoa que trabalha nessa perspectiva, ela precisa ser muito observadora, sensível e estar pronta para entrar em sintonia com o que o outro sente. E não ter medo de deixar vir para si o sentimento do outro. E a partir daí ajudá-lo a perceber, às vezes a ver aquilo que ele não estava vendo e depois mudar a postura em relação àquilo que acontecia. Este é um procedimento utilizado pela psicologia e por vários profissionais que têm um amparo na fenomenologia. Bert Hellinger também utilizou de outras ferramentas como o psicodrama, né, que foi descrito por Jacob Levi Moreno, e que teve um insight muito grande quando ele descreve a teoria do psicodrama e também as técnicas, e nos apresenta técnicas como, por exemplo, o espelho, que é isso que eu disse aqui agora, de colocar diante do outro, deixar que o outro perceba aquilo que vem dele, o duplo, o ego auxiliar, a interpolação de realidades, a cadeira vazia, são técnicas que o psicodrama nos apresenta e que trazem um efeito importantíssimo dentro de um processo terapêutico. Então, junto com isso, o entendimento do que é o campo morfogenético, aquele campo de energia, aquele campo de amor que contém um sistema, né, seja ele familiar ou qualquer outro, mas em especial o sistema familiar, que é o que nós estamos trabalhando. Este sistema contém várias gerações, e aqui eu não vou me delongar na discussão desse tema, que nós temos pouco tempo, mas muitos teóricos, como Bateson, Jay Haley, Minuchin, estudaram muito esses fenômenos e estudaram também sobre a transgeracionalidade desses fenômenos, ou seja, aquilo que aconteceu há 7 gerações atrás atua em mim hoje. Eu só estou aqui porque alguma coisa aconteceu há 7 gerações atrás que fez com que 2 pessoas se encontrassem, com que elas se escolhessem, ou não, ou que uma pessoa tomasse a outra força, ou que uma pessoa violentasse a outra e trouxesse uma vida ao mundo, e essa vida gerou outra vida, que gerou outra vida, que gerou outra vida, e que nessas vidas estão todas aqui. Então, quando nós olhamos pela perspectiva da transgeracionalidade, não é possível dizer que uma vida é mais ou menos preciosa ou digna que a outra. Todas são igualmente válidas. E por isso, essa visão, essa compreensão, ao lidar com situações difíceis como as que nós tratamos nas varas de família, ela faz toda a diferença, porque é uma abordagem ou é um olhar que dá um lugar a todos, porque nós reconhecemos que a vida é essencial e que toda vida é igualmente válida. Então, aquela vida que chegou até aqui porque um homem provocou um ato de violência com uma mulher e que essa mulher gerou uma vida, esta vida também tem que ser valorizada, ela tem que ser recebida com amor. E aquele homem que fez isso, ele deve sim receber o tratamento da lei, porque ele precisa responder por isso. Mas aquela criança precisa olhar para o pai, que é o agressor, e dizer a ele: muito obrigada, eu só estou aqui porque você teve a coragem de fazer isso lá com a minha mãe. Não foi muito bom para ela, não foi muito bom para todos vocês, não foi bom para você, mas eu ganhei a vida.
Quando uma criança consegue fazer isso, ela consegue tomar o pai e a mãe do jeito que eles são e tomar a vida com dignidade. Então, sem olhar com dignidade, com respeito para os pais de uma criança, essa criança não toma a vida. Então, é um olhar que vocês perceberam, ele é repleto de muito amor, de muita sensibilidade, muita humildade, generosidade. E assim nós vamos trabalhando lá no terceiro centro. Bom, qual que é a postura do mediador, então, diante desta abordagem? O mediador é uma pessoa naturalmente pacífica, uma pessoa que não tem a intenção de fazer justiça, porque se ele quiser fazer justiça, ele vai se emaranhar a uma das partes. Se ele se emaranhar a uma das partes, ele vai trazer problema para elas e para ele mesmo. Então, o mediador é uma pessoa que conhece o lugar dele na ordem, ele sabe que dentro do sistema judiciário ele é o último a chegar, que antes dele muito já se fez e que ele chega para contribuir com pouco, com a parte dele. Ele deve conhecer os procedimentos da lei, aplicar e deve respeitar os procedimentos, no sentido de que ele não tem poder nenhum para mudar e fazer do jeito que ele quer. Ele é uma pessoa que tem que ter humildade suficiente para reconhecer quando as partes não querem fazer nada ou quando elas não estão prontas para fazer. E deixar e confiar, né, que existe um tempo para isso e ter a sabedoria de dar esse tempo. Ou seja, eu não tenho que fazer a mediação quando a família chega e ela não está pronta para isso. Eu posso remarcar uma consulta com 20 dias. Eu posso fazer um primeiro atendimento e remarcar com 20 dias e dar um tempo para que eles processem algo e voltem. Ou seja, eu não preciso fazer tão rapidamente, eu não preciso fazer do meu jeito. Eu preciso ter sabedoria para poder entrar na hora certa e dar a eles a oportunidade de chegarem a um bom resultado. Então, o mediador, que nós temos a oportunidade de formar e de contribuir com a formação, a qualificação dele, é essa pessoa, uma pessoa simples, generosa, humilde, que guarda uma sabedoria, e que a sabedoria a gente sabe que ela não vem dos livros, ela vem de muito além dos livros, né? A inteligência, o conhecimento vem dos livros, mas a sabedoria é algo que é própria, que nós vamos adquirindo a partir da humildade. Então é uma pessoa que aprende também a ser humilde, a se retirar, a ter respeito pelo tempo do outro, e naturalmente ele vai dando oportunidade para que a solução do conflito chegue naturalmente no tempo em que as pessoas podem tomar inteiramente aquela, eu vou dizer aqui uma palavra que eu penso que algumas pessoas podem entender que tem uma conotação religiosa, mas não, é uma bênção mesmo. Quando uma pessoa consegue reconciliar ou sair de um conflito, de uma briga enorme, dizer para o outro, nossa, muito obrigada, o que eu esperava realmente era que nós estivéssemos bem, a minha intenção era que nós estivéssemos bem, eu sinto muito, foram muitos equívocos, né, que chegaram até esse momento. Isso é uma bênção, porque se isso não acontece, os conflitos só crescem e o judiciário é chamado a resolver esse tipo de questão, né, que não faz parte da demanda dele. A demanda judiciária é outra, não é possível atender tantos conflitos amorosos através da justiça, só da justiça, né? Mas eu vejo com muita satisfação, com muita alegria, a abertura que o sistema judiciário tem tido em relação a essas questões. No início eram só as leis, hoje não. Existe muito amor, existe uma intenção, um desejo grande de que as pessoas se reconciliem, né? E no início não era bem assim. As leis não foram feitas para reconciliar, elas foram feitas para dizer do direito. E aqui a gente está vendo um novo momento, um novo modelo, uma nova concepção de justiça se apresentando. Então eu vou apresentar a vocês alguns casos que nós atendemos lá no terceiro centro, para ilustrar um pouco essa questão dos princípios sistêmicos, das ordens do amor. Este caso que eu vou relatar primeiro foi recebido por 2 estagiários. Era uma família constituída pelo pai, a mãe e uma filha de 15 anos, mais os bisavós maternos. A menina chegou assim muito
com muita propriedade, trouxe uma pasta que continha vários documentos que diziam que ela era uma aluna excelente na escola, tinha recebido muitos documentos e honrarias. Ela estudando numa escola militar, então ela veio com um uniforme militar, ela trazia na lapela várias estrelas, ao redor do ombro um cordão dourado, que é um cordão também de honraria dentro da escola, segundo ela nos disse. E a queixa dela era o seguinte: ela estava morando com a mãe, os pais são separados, ela estava morando com a mãe e ela queria transferir a guarda da mãe para os bisavós maternos. As estagiárias, ela falou dos motivos, né, fez uma explicação de motivos. Ela disse que a escola onde ela estudava era um tanto longe da casa da mãe, que ela chegava tarde, ela já chegava num horário que impedia que ela fizesse a refeição do almoço no horário adequado. Ela não tinha muita possibilidade de estudar porque ela tinha irmãos pequenos e a mãe tinha tido uma criança com o atual marido, e a criança chorava muito, então ela precisava estudar porque ela queria se formar médica, e ali ela estava tendo uma dificuldade enorme. Ela era uma excelente aluna, ela tinha condições, mas estava sem condições de estudar. E os avós moravam perto da escola, ela ia ter condições de receber as refeições no horário certo, de ter uma rotina mais apropriada para o que ela queria estudar, para a vida dela. E aí ninguém percebeu nenhuma dificuldade. Se ela vai morar com os bisavós, e os bisavós moram perto da escola. Aí meus alunos saíram, porque no terceiro centro nós temos essa sala de espelho. Eu estava acompanhando a sessão por trás do espelho, juntamente com outros estagiários. Aí os estagiários pediram um momento para elas, saíram, chegaram até a sala do outro lado do espelho. Disse: professor, não tem problema nenhum, nós podemos, acho que pode encaminhar para o advogado e fazer, o que ela está pedindo é uma coisa possível. Aí eu pedi para elas, eu falei: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir os pais e os bisavós para saírem, vamos então falar só com a menina, essa jovem de 15 anos, entendeu o que está acontecendo. Aí quando os avós saíram, os pais, nós ficamos diante da jovem, né, que buscava transferir a guarda para os pais, e perguntei qual era o motivo, né, por qual motivo mesmo ela queria sair de casa. Ela repetiu a mesma história. Eu falei: então vamos ver como que vai a sua relação com seus pais. Eu vou propor para você aqui uma dinâmica. Pode ser? Ela disse: pode. Aí eu chamei 3 alunos que estavam atrás do espelho, coloquei um representando a mãe, outro representando o pai e uma pessoa representando ela. E a deixei perto dos terapeutas, observando de longe a cena. O que se desenrolou ali foi que, ao serem colocados no lugar daqueles representantes da família dela, os estagiários podem tomar aquele campo de energia. E o movimento que veio a seguir foi: aquele representante do pai seguiu para o fundo da sala, o representante da mãe ficou perto dela e ela se afastou dos pais. Aí eu perguntei para ela o que impedia a aproximação dela dos pais. Ela disse: nada, está tudo ótimo, mesmo com todo esse movimento acontecendo. Aí eu chamei um outro representante e coloquei um outro acadêmico e coloquei para representar aquilo que impedia de aproximar-se dos pais. Esta representante entrou diante da mãe dela e abriu os braços nesse movimento, impedindo que ela chegasse até a mãe. Aí eu perguntei: o que faz com que você peça para sair da sua mãe e vá para os seus bisavós? O que aconteceu com a sua avó? Que seria esperado que ela fosse para a avó, não para os bisavós. Aí ela disse: não, minha avó é louca, eu não tenho condições de ficar com ela. Aí eu disse: a avó é louca? Minha avó é completamente louca, ela dependia da minha bisavó até há pouco tempo. Aí eu falei: então vamos ver, né, como é que é isso. Aí eu coloquei um representante para a loucura, para representar a avó dela, que estava faltando, e a loucura. Quando os representantes entraram e ocuparam essas posições, houve uma reorientação por elas na sala. Já eram 4 mulheres, né? Aí ficou aquela representante, a primeira, que era a que impedia a aproximação delas,
Elas se organizaram nessa ordem. Esta que representava o que impedia, depois a avó dela, depois a mãe dela, e aquela que representava a loucura se colocou um pouco mais na mesma fileira, mas um pouco mais distante das outras mulheres. O espaço que existia entre ela e as outras representantes era um espaço que cabia mais 2 representantes. Aí nós chamamos mais 2 representantes, 2 acadêmicos, e colocamos ali, no lugar naquele espaço. Ou seja, o que se mostrou foram 7 gerações de mulheres interligadas entre elas, né? E a menina que era menor na geração atual. O mediador pegou a menina e levou até a representante da loucura, que era a última da fila. Quando as duas se colocaram uma frente à outra, a representante da loucura se emocionou profundamente e começou a chorar um choro de dor e desespero muito profundo, que mobilizou todo o terceiro centro. Todas as pessoas que estavam lá puderam escutar. E como a sala de espelho, as pessoas que estavam ligadas ao trabalho viram o que estava acontecendo, eles viram que estava tudo sob controle, saíram. E as duas puderam fazer um movimento de reconciliação. A menina de 15 anos com a representante da loucura que estava na 7ª geração. Foi um movimento de amor muito bonito. E à medida que as duas se reconciliavam, o movimento cessava naquela que era a 7ª representante. O que acontece aqui? Existia neste sistema familiar a exclusão de uma pessoa importante. Normalmente as pessoas que desenvolvem problemas mentais ou dificuldades mentais, elas tendem a ser excluídas do sistema familiar. Em algumas vezes, na maioria das vezes, quase sempre, elas deram a vida, elas geraram as vidas que vieram depois dela. E quando ela é esquecida, o que acontece? A geração da frente, por amor a ela, diz: eu também perco a lucidez. E elas foram perdendo a lucidez. Eram 7 gerações de mulheres que tinham dificuldade de lidar com a realidade. E esta 7ª menina, essa de 15 anos, ela estava também demonstrando uma certa dificuldade, porque ao entrar para a escola militar, ela entrou para uma realidade um tanto diferente das demais jovens da idade dela, e ela estava levando aquilo com muito afinco. E ela dizia: eu não gosto de conversar com ninguém, eu não gosto de me relacionar com ninguém, eu não gosto de ir para festas, eu não gosto de participar de nenhum tipo de evento, eu gosto de estudar. Então, de uma certa forma, ela também já estava se retirando desta realidade, né, de uma forma diferente, de uma forma socialmente aceita. Então, o desenrolar disso poderia, no futuro, trazer mais complicações para ela. Com isso, ela fez a reconciliação com essa pessoa e era visível a mudança na aparência dela. Ela entrou grande, cheia de medalhas, e ela saiu uma menina. Era possível ver, todas as pessoas notaram que ela saiu de lá menor do que ela entrou. O atendimento dessa família demandou mais 4 sessões, em que nós fizemos uma com a mãe, uma com o pai, e depois com toda a família, com a família do pai, a mãe e as 2 filhas. Os avós foram dispensados nesse dia, eles não voltaram mais para as sessões. Na sessão da mãe, a mãe fez referência também à própria mãe como louca, e houve uma reconciliação dela com a mãe, porque a mãe desta menina também havia ido morar na casa da bisavó, que no caso era a avó dela, porque a mãe, segundo ela, não tinha condições de criá-la e de educá-la satisfatoriamente. Então, essas pessoas que iam tendo dificuldade, elas faziam da casa da bisavó o local onde elas podiam ser acolhidas. Então, a bisavó guardava em casa todas as pessoas que apresentavam esses problemas. E depois elas nos disseram isso, que alguns netos, aqueles mais difíceis, também moravam com ela, e outros bisnetos também já moravam na casa dessa bisavó. Então foi feita uma reconciliação dela com a mãe, e ela também demonstrou naquele momento, ao fim dessa sessão, um movimento de reconciliação
mesmo, com a mãe mesmo, e ao reconciliar com a mãe, ela concordava que ela vinha de uma pessoa que não tinha a sanidade mental esperada para ser mãe. Ela concordou com a mãe, ela pôde amar a mãe do jeito que a mãe é. E quando se faz isso, é possível também se retirar do destino dela. Porque do mesmo jeito, como ela criticou a mãe, que não deu conta de cuidar dela e educá-la, e ela precisou ir para a bisavó, para a avó, a filha dela criticou da mesma maneira e também quis ir para a casa da bisavó. Então, é uma questão de que claramente que existe uma transgeracionalidade nos comportamentos. Bom, a próxima sessão foi feita com o pai. E o que se mostrou na sessão do pai foi que ele não ele não assumia consequências e responsabilidades. Ele sempre dizia que a filha decidia, que o que a filha decidisse estava certo, que ele apoiava a filha, que a filha tinha autonomia. Todo momento ele tirava a responsabilidade de si como pai e colocava na filha e julgava a mãe pelo que acontecia com a filha, referindo-se à família dela também como pessoas difíceis. Não foi possível avançar muito nessa sessão com o pai, porque ele não nos deu muita oportunidade. Então, nós decidimos deixá-lo tomar um pouco mais de tempo e nós fizemos a última sessão em que nós íamos fazer o encontro do pai, a mãe, a filha, essa que veio para a sessão e mais a filha mais velha que não tinha vindo, com um pouco mais de tempo. Nesta última sessão, a filha que trouxe a demanda, ela se sentou separada dos pais, né? Ela se colocou num lugar de frente para a mãe, para o pai, e ao lado dela a irmã mais velha, e ela já começou atacando a mãe. Ela disse para a mãe: você não tem condições de cuidar de mim, você é irresponsável, você nunca me deu limites. Eu achei interessante porque ela falou para mim: você não me dá limites, você nunca me deu, eu sempre fiz tudo o que eu quis, eu sempre tomei minhas decisões, não vai ser agora que você vai fazer isso, agora já é tarde, agora eu não vou ceder a isso, eu vou morar na casa da minha bisavó. Ela voltou e fez um ataque frontal à mãe. Aí eu pedi à mãe que ficasse de pé, estavam todos sentados, eu pedi à mãe que ficasse de pé. E ela continuou afrontando a mãe ficou maior que ela sentada olhando para a mãe assim, e continuou na afronta. Aí eu pedi ao pai que ficasse de pé. Ela afrontou também o pai e disse para ele que ele também nunca tinha dado limite para ela e que era mais fácil lidar com ela, com ele, mas que ela ia fazer do jeito que ela queria. Aí eu disse para os pais, eu falei: olha, já afrontou a mãe, já afrontou você, e a próxima pessoa que ela vai afrontar sou eu. E se entrar mais alguém aqui, ela vai afrontar também, alguém maior que nós, ela vai afrontar. E foi assim que aconteceu. Ela se voltou para mim e disse: e você que fica fazendo essas representações aqui, você não sabe nada da minha vida, e começou a me afrontar também. Aí eu me retirei um pouco, me afastei do campo um pouco e disse para ela: realmente eu não posso fazer nada, eu posso ajudá-los a perceber isso que está acontecendo aqui. E o pai começou a defender a menina. Aí eu disse para ele: olha, é bom que o senhor olhe com muito cuidado para sua filha, porque ela é muito jovem, e um comportamento assim pode levar a consequências graves. Tem muitos jovens que perdem a liberdade em decorrência de um comportamento assim, por falta de limites. Aí o pai ficou muito bravo comigo, e o pai tentou sair daquela situação com mais rapidez. Aí eu disse para ele: o senhor, por favor, o senhor podia se colocar do outro lado, porque ele estava posicionado, estava a esposa e ele ao lado da esposa. Ele deu a ela o lugar de prioridade. Aí eu pedi para que ele passasse para o outro lugar, que ficasse do lado esquerdo da esposa, do lado direito da esposa. Eu mudei ele de lugar. Quando fez essa mudança, eu senti que foi visível que a postura dele mudou. Ele tomou a responsabilidade daquele lugar, ou seja, do lugar que a mulher estava ocupando, de tomar as decisões, de brigar para que aquilo não tivesse, aquela situação não acontecesse daquela maneira. A mãe tentava muito reverter essa situação, tentando reverter a história da filha, né? Evitando que a história da filha fosse igual à dela. A mãe lutava muito para que isso acontecesse. Aí a menina disse: eu vou continuar, eu quero ficar. Então eu não vou morar com minha bisavó, eu vou morar com meu pai. Aí ele levou um susto, porque não era do interesse dele que ela fosse morar com ele, porque ele já estava casado no segundo casamento e tinha filhos nesse segundo casamento. Aí ele ficou naquele lugar, ele ficou impactado. Aí ele, em uma sessão anterior, na sessão dele, ele chegou a dizer que ia separar da mulher para que a filha fosse morar com ele. Mas quando a filha disse que ia morar com ele, ele ficou meio impactado.
Aí ele disse que então ele ia tomar a guarda para ele, mas na verdade a intenção era tomar a guarda para deixá-la morando com os bisavós, porque a mãe não queria deixar. Então ele disse que ia tomar a guarda. Eu pedi para ele então que olhasse para a esposa, eles estavam diante um do outro, e dissesse para ela: eu assumo a responsabilidade e as consequências por essa decisão que eu estou tomando aqui agora. Eu estou tomando sem fazer uma consulta com você, e eu assumo a responsabilidade. Ele ficou muito paralisado, mas ele não tinha, diante da filha que estava controlando ele não tinha outra saída a não ser dizer, porque a filha, nesse momento, ela quase que exigia que o pai assumisse a guarda dela. Aí ele fez isso e eles saíram, o pai saiu da sessão muito visível, assim, muito, estou usando esse superlativo, mas ele saiu visivelmente abalado e foram procurar o advogado. E antes disso eu conversei com a advogada. Eu falei: olha, a sessão terminou nesse ponto e isso ainda não terminou. Esta situação da família não terminou. Demora um pouco mais, segura um pouco mais esse processo para a gente ver o resultado disso ainda, que certamente eles ainda vão retornar para buscar uma nova saída. Então, nessa família, o que nós observamos existia um desrespeito à hierarquia, existia a exclusão de uma pessoa importante do sistema, que era a sétima avó, a sétima mulher, né, 7 gerações para trás, e existia também a quebra da hierarquia ou da ordem. Então, quando esses princípios vão se juntando e vão interferindo no funcionamento do sistema, o sistema todo vai adoecendo. Eu vou parar por aqui porque eu teria muitos outros casos para relatar, mas para vocês são inúmeros e são muito belos, né? Belos, aquela beleza ímpar de uma solução de um conflito, de uma resolução de um conflito, da possibilidade das pessoas saírem daquilo que é difícil para algo mais leve, para uma vida mais saudável, né? Então a beleza está nisso, na possibilidade de tirá-los dessa dificuldade e ajudá-los então a ter um novo rumo, seguir um novo caminho. Agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, mas diz que Goiânia é contador de causos, eu queria contar uma história para vocês também, para finalizar. É uma história simples. Diz que uma mulher obesa entrou numa loja procurando uma roupa, desesperadamente procurando uma roupa nova. E aí a vendedora, a secretária da loja, ficou assim muito apreensiva, porque ela sabia que ela não ia conseguir o número que ela precisava, porque eles não tinham roupas tão grandes. E ela ficou preocupada de como que ela ia atender aquela pessoa, o que ela poderia dar a ela, né? Enquanto ela pensava, a mulher olhou rapidamente, chegou até ela e disse: não tem nada nessa loja que serve para mim. Ela falou: como não? E abriu os braços assim, disse: tem um abraço GG para você. E deu a ela um grande abraço. E eu queria terminar pedindo a vocês que olhassem para o lado e dessem no seu colega aí do lado um abraço GG por mim, que não posso estar aí com vocês. Muito obrigada e espero que, assim como a vida nos conectou para que nós estivéssemos aqui hoje, ela continue conectando mais pessoas e que nos dê a oportunidade de levar mais e mais para a vida e para as pessoas uma possibilidade de reconciliar, né? Muito obrigada, que tenham tido todos um bom evento.